Olá, pessoal. Muito bom estar aqui reunido para falarmos sobre a Lei Maria da Penha. Ainda mais depois das importantíssimas mudanças ditadas pela Lei 14.550. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero analisar com vocês diz respeito à constitucionalidade da Lei Maria da Penha. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, entendendo que a criação de um sistema protetivo voltado especificamente à mulher no âmbito da violência doméstica ou familiar, em verdade, reforça a isonomia material. Ou seja, a percepção segundo a qual devemos tratar desigualmente desiguais na proporção em que se desigualam. Afinal de contas, é a mulher a principal vítima de atos de violência doméstica familiar. E, portanto, é natural que ela receba um tratamento diferenciado, mais rigoroso em relação ao suposto autor do fato, ante a sua vulnerabilidade. E uma questão que se discutiu muito quando adveio a Lei Maria da Penha foi: mas, Marcos, isso não geraria discrepâncias em relação a outras ações afirmativas existentes no Brasil, como a proteção ao idoso, como a proteção à criança e ao adolescente? Afinal de contas, se tivéssemos uma criança, um adolescente, um idoso do gênero masculino, não se lhe aplicaria a Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, a depender do crime, caberiam os institutos despenalizadores. Agora, quando a criança, adolescente e idoso fosse do gênero feminino, não caberiam, por exemplo, os institutos despenalizadores. Ou seja, não estaríamos aqui discriminando, tá, em razão do gênero, grupos vulneráveis, independentemente do gênero, como são idosos, como são crianças e adolescentes? Esse é um questionamento muito interessante, na medida em que temos, na Constituição, a preocupação, sim, de dispensar especial proteção à criança, ao adolescente e ao idoso, como dever não só do Estado, mas de toda a sociedade. Isso se extrai dos artigos 227, em relação às crianças e aos adolescentes, e artigo 230 da Constituição. Mas isso, na realidade, não chega a fragilizar a já citada por mim isonomia material, considerado o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que diz que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E por que não? Porque, na realidade, quando se tem uma criança, um adolescente, um idoso do gênero feminino, em verdade, nós estamos diante de uma dupla vulnerabilidade. A vulnerabilidade ditada pela idade, por ser ainda criança, adolescente, idoso, e uma segunda vulnerabilidade ditada pelo gênero feminino, o que justifica, sim, um tratamento diferenciado, mais rigoroso em relação ao suposto autor do fato. Então, nós estaríamos, sim, respeitando a isonomia material, porque continuaríamos, sim, a tratar desigualmente desiguais na proporção em que se desigualam. E, diante disso, portanto, o Supremo Tribunal Federal não enxerga qualquer inconstitucionalidade na Lei Maria da Penha. Mesmo porque ela veio também concretizar os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no sentido de criar realmente mecanismos que coíbam a violência doméstica familiar contra a mulher. Isso se extrai logo da ementa da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, porque lá estão listadas as convenções internacionais, como a de Belém, firmadas pelo Brasil, nas quais, reitero, o Brasil se comprometeu internacionalmente a repudiar efetivamente a violência doméstica familiar contra a mulher. Ok, gente? Então isso é extremamente importante. Agora, por outro lado, anoto também que
se questionou no âmbito da Lei Maria da Penha o artigo 14. Porque o artigo 14, na realidade, diz que os juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher são órgãos integrantes da justiça comum que poderão ser criados pela União e pelos Estados. E o artigo 14 da Lei Maria da Penha igualmente se mostra constitucional. Por quê? Não impôs a criação dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, na medida em que utilizou o verbo poderão. De maneira que a instalação de juizados específicos para processar e julgar casos de violência doméstica e familiar contra a mulher há de obedecer, às demandas locais, às demandas de cada tribunal. E isso é importante, continuo na tela, à luz do Pacto Federativo, já que, em decorrência do Pacto Federativo, os estados têm total autonomia na organização das suas próprias justiças, conforme revela o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, conforme revela o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, reforçado pelo artigo 96, inciso 1, a linha D, e 2, a linha D. Na medida em que dão aos estados liberdade para se configurarem, ou seja, liberdade para que possam, cada estado, por meio do seu tribunal, se organizar, definir os órgãos jurisdicionais, definir a sua própria organização judiciária. E, portanto, também nesse aspecto se mostra plenamente constitucional a Lei Maria da Penha. Tá? Agora, por outro lado, quando pensamos agora, superada a questão da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, quando pensamos agora na aplicabilidade da Lei Maria da Penha e na própria competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, anoto que, considerado o artigo 13 da Lei 11.340, aplicam-se subsidiariamente o CPC, o CPP, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Estatuto do Idoso. Pois bem, aqui, entretanto, anotem o seguinte. Se estivermos diante de um suposto autor do fato que seja adolescente infrator, o nosso foco primordial aqui está na recuperação desse adolescente infrator. E, portanto, nesse caso, não teremos a competência do JVD-FM. Nesse caso, teremos a competência do Juizado da Infância e da Juventude, sem prejuízo de serem aplicadas em prol da vítima as medidas protetivas de urgência,
Ou seja, estaremos no juizado da infância e da juventude, porque estamos diante de um adolescente infrator, porém, nada impede que a vítima daqueles atos de violência doméstica e familiar venha a se valer das medidas protetivas de urgência. Isso não significa, portanto, aplicar na íntegra a Lei Maria da Penha. Não. Mas significa disponibilizar à vítima desses atos infracionais análogos a crimes representativos da violência doméstica e familiar contra a mulher as medidas protetivas de urgência. Temos, nesse sentido, enunciado do Fonavide. Lembrando que o Fonavide é o Fórum Nacional dos Juízes Titulares ou Exercício nos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com reuniões anuais, com o objetivo de aprovar enunciados que visem uniformizar a atuação do JVDFM em nível nacional. E, aqui, eu destaco o seguinte enunciado. Enunciado 40. Porque o enunciado 40 do Fonavide nos diz o seguinte: em sendo o autor da violência menor de idade, a competência para analisar o pedido de medidas protetivas previstas na Lei 11.340 é do Juízo da Infância e da Juventude. Tá bom? Dentro ainda dessa mesma lógica, se estivermos diante de crimes dolosos contra a vida da mulher, no contexto doméstico ou familiar, como é o caso do feminicídio, teremos a competência do Tribunal do Júri, por se tratar de uma garantia fundamental. Artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição. Então, é inafastável a competência do Tribunal do Júri. Porém, nada impede que no Tribunal do Júri sejam aplicadas em favor da vítima as medidas protetivas de urgência. Nesse sentido, enunciado 31 do Fonavide. Nesse sentido, enunciado 31 do Fonavide. Agora, aqui nós temos uma peculiaridade verificada em Santa Catarina, avalizada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ. Porém, anoto, isso depende de previsão local. Isso depende de previsão na organização judiciária local. Ou seja, essa realidade que eu vou trazer para vocês não foi, por exemplo, implementada na Bahia, não foi implementada em Pernambuco, não foi implementada no Rio de Janeiro, não foi implementada em São Paulo, não foi implementada em Minas Gerais, não foi implementada no Amapá, não foi implementada em Goiás, não foi implementada no Paraná e por aí vai. É uma realidade de Santa Catarina. Porém, é um modelo que o Supremo Tribunal Federal, seguido pelo STJ, já entendeu como constitucional. Então, nada impede que venha a ser replicado em outros estados, mas desde que haja previsão na lei local de organização judiciária. E que modelo é esse? Em se tratando de crimes dolosos contra a vida da mulher, no âmbito doméstico, no âmbito familiar, se admite em Santa Catarina, reforço isso, que a primeira fase do júri se desenvolva no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, sobrevindo a pronúncia e em havendo naquela circunscrição judiciária, órgão jurisdicional com competência inerente ao Tribunal do Júri,
Esses autos seriam, então, reencaminhados a esse órgão jurisdicional e lá se desenvolveria a segunda fase. De maneira que nós teríamos, como está na sua tela, a primeira fase desenvolvendo-se no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher e, no caso de pronúncia, os autos seriam, então, transferidos para a vara com competência própria ao tribunal do júri. Pois bem, quando a gente pensa no júri enquanto garantia fundamental, é certo que seria constitucional uma lei que, hipoteticamente, ampliasse a competência do tribunal do júri. Então, suponhamos que adviesse uma lei entregando ao júri competência também para processar e julgar crimes contra a economia popular, como, aliás, já se deu no passado. Essa lei seria constitucional, porque estaríamos ampliando o espectro de uma garantia fundamental. Agora, em hipótese alguma, poderíamos admitir uma lei que suprimisse do júri esse núcleo mínimo de competência que lhe deu a Constituição, artigo 5º 38D, ou seja, processar e julgar crimes dolosos contra a vida. Assim, se viesse uma lei retirando do tribunal do júri a competência para processar e julgar o crime de aborto, por exemplo, essa lei seria inconstitucional, porque estaria suprimindo o núcleo mínimo não só de uma competência, mas de uma garantia fundamental. Qual? Tribunal do júri. Pois bem, partindo dessa premissa unívoca, STF e STJ avalizaram esse modelo catarinense. Por quê? Porque, embora a primeira fase se desenvolva no JVDFM, não estaríamos suprimindo a competência do Conselho de Sentença, já que, sobrevindo a pronúncia, os autos seriam prontamente encaminhados para onde? Para o Tribunal do Júri, preservando assim a competência do Conselho de Sentença. Portanto, esse modelo é avalizado pelo Supremo e pelo STJ. Agora, aqui cabe uma crítica, que você deve sim veicular em uma prova discursiva e uma prova oral, independentemente do concurso. Qual é? Esse modelo, com todas as vênias ao Supremo e ao STJ, vai abrir campo, sim, para uma supressão. Por quê? Se a primeira fase vai se desenvolver no JVDFM, a pronúncia é apenas uma das possibilidades decisórias ao final da primeira fase. Não podemos esquecer que podemos ter uma absolvição sumária. E a absolvição sumária faz coisa julgada material. Logo, uma imputação dolosa contra a vida transitaria em julgado, fazendo coisa julgada material em um órgão jurisdicional diverso do Tribunal do Júri, já que estamos em uma circunscrição judiciária em que há órgão com competência privativa específica para o Tribunal do Júri. Se isso não é uma supressão de competência, ok? Então, essa é a crítica a ser lançada a essa orientação do Supremo, do STJ. Tá bom, gente? Bem, agora, outro cuidado que a gente deve ter. Pelo artigo 14 da Lei Maria da Penha, a competência do JVDFM seria para processar, julgar e executar. Processar, julgar e executar causas cíveis e causas penais. Porém, em apreço ao princípio da especialidade, em se tratando de execução penal, temos que atentar para o artigo 65 da LEP. Porque o artigo 65 da LEP
confiou a competência para a execução penal à lei local de organização judiciária. Afinal de contas, diz que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. E soma-se a isso o fato de o artigo 14 da Lei Maria da Penha não ter imposto a criação dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, dizendo que poderão eles ser criados, de maneira que se respeita a autonomia política dos estados na configuração, na organização das suas próprias justiças. Então isso significa que a lei local de organização judiciária é absolutamente aqui soberana na definição da competência para a execução penal. E assim, se tivermos uma lei local de organização judiciária dizendo, por exemplo, que na circunscrição judiciária da capital, todas as execuções das penas, independentemente dos juízos do processo crime originário, ficarão concentradas na vara de execuções penais ou na vara de execuções criminais, tudo bem, tudo certo. Portanto, não contraria o artigo 14 da Lei Maria da Penha, lei local de organização judiciária, que confie à vara de execuções penais ou à vara de execuções criminais, a depender do tribunal, a depender do Estado, a competência para a execução penal. Isso aqui é outro detalhe importantíssimo que não podemos perder de vista, tá? Agora, prosseguindo ainda no artigo 14 da Lei Maria da Penha, nós temos a competência, né, do JVD-FM, não só penal, mas competência civil. E competência civil para, repito, processar, julgar e executar as causas cíveis. E aí surge a dúvida, afinal de contas, qual seria o alcance dessa competência civil? Pois bem, em termos de JVD-FM e competência civil, ela se restringe às medidas protetivas de urgência, devendo a ação principal ser formalizada no juízo civil competente. Seja uma vara civil, seja o juízo das famílias, enfim, a depender do que se busca, a depender do pedido, a depender da pretensão. Então, a competência civil do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher fica restrita às medidas protetivas de urgência, devendo a ação principal correspondente ser formalizada na vara civil, na vara de família respectiva, tá? E essa percepção, ela foi consideravelmente reforçada pela interpretação a contrário senso
do artigo 14A da Lei Maria da Penha. Caput e parágrafo 1º. Não é o texto originário, mas com redação dada pela Lei 13.894. A contrário senso. E por que isso? Por quê? O artigo 14A diz o seguinte: a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio, que seria a ação principal cível, ou de dissolução de união estável no JVD-FM. Só que prossegue o parágrafo 1º e diz que exclui-se a competência do JVD-FM, entretanto, caso se pretenda também discutir partilha de bens. Então, isso bem revela que, se a Lei Maria da Penha outorgou ao JVD-FM competência cível pertinente tão somente à ação principal de divórcio ou de dissolução de união estável, e mesmo assim sem partilha de bens, o recado que fica a contrário senso é que, em todos os demais casos, não é para se provocar o JVD-FM. É para se provocar a vara cível correspondente. Ou a vara de família respectiva. Ok, gente? Isso é extremamente importante. E essa percepção, ela é absolutamente dominante na doutrina e nos tribunais inferiores, ou seja, nos TJs. Haja vista, alguns, eu usei o plural, alguns enunciados do Fonavide. Destaco um dos primeiros, enunciado 3 do Fonavide, que diz: a competência cível do JVD-FM é restrita às medidas protetivas de urgência, devendo as ações cíveis e as de direitos de família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis de família, respectivamente. Né? Enfim, é mais ilustrativo impossível. Mas prossigo. Temos também, nesse sentido, em relação à execução de alimentos, o enunciado 35. Do Fonavide, que nos diz: o juízo de violência doméstica familiar contra a mulher não é competente para a execução de alimentos fixados em medidas protetivas de urgência. Ou seja, podem ser fixados os alimentos provisórios ou provisionais enquanto medida protetiva de urgência no JVD-FM. Porém, a execução já será em uma vara de família. Tá? Enunciados 3 e 35 do Fonavide. Agora, devo lhes dizer que essa percepção ela tem sido contestada pelo STJ.
mais precisamente pelas turmas de competência cível do STJ, terceira e quarta. Por quê? Porque, na realidade, nós temos acórdãos, por exemplo, relatados pelo ministro Raul Araújo, pelo ministro Belize, pelo ministro Salomão, no sentido de que a ideia, quando adveio a Lei Maria da Penha, inclusive por força do próprio artigo 14, ao dizer que o JVD-FM terá competência para processar, julgar e executar causas cíveis e causas criminais, a ideia aqui foi, na realidade, garantir uma proteção integral à vítima, reunida no mesmo juízo. Então, a terceira e a quarta turmas do STJ têm admitido, sim, por exemplo, que a execução dos alimentos provisórios fixados no JVD-FM se dê também no JVD-FM. Até em razão de o juízo ter controle sobre aquele caso como um todo. Como, por exemplo, a autorização para viagem. Essa autorização para viagem, quando incidental a um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, também pode ser buscada diretamente no JVD-FM. E quando pensamos, em uma ação principal que tem como fato jurídico questões de violência doméstica familiar contra a mulher, elas também podem ser buscadas no JVD-FM, sem nenhum problema. Então, aqui nós temos assistido, sim, a um fosso entre doutrina dominante, tribunais inferiores, notadamente tribunais de justiça aqui, já que a Lei Maria da Penha tem um apelo primordialmente estadual em termos de competência, não federal, embora seja possível aventar a aplicação da Lei Maria da Penha em nível federal. Imagine, por exemplo, um ato de violência doméstica ou familiar cometido contra a mulher a bordo de uma aeronave. Isso vai para a Justiça Federal, mas definitivamente não é a tônica. E nós temos o STJ, entretanto, simpático, favorável a uma competência integral do JVD-FM também na esfera cível. Agora, é uma orientação que contraria, cá entre nós, o artigo 14A, caput e parágrafo 1º da Lei Maria da Penha, pelas razões aqui já apresentadas, tá bom? Agora, uma coisa certa, quando se pensa na competência cível do JVD-FM, restrita às medidas protetivas de urgência, isso vai alcançar as medidas protetivas de urgência não só enquanto cautelares, mas também enquanto satisfativas. Ou seja, enquanto tutela principal. Porque eu não deixo de estar examinando medidas protetivas de urgência. Lembrando que, para o STJ, nada impede que essas medidas protetivas de urgência sejam postuladas autonomamente, independentemente da ocorrência de qualquer ilícito penal. E, nesse sentido, o STJ avaliza o enunciado 45 do Fonavide, notadamente a primeira parte, que eu quero, nesse momento, destacar, que diz: as medidas protetivas de urgência podem ser deferidas de forma autônoma.
E, em reforço ao enunciado 45, temos também o enunciado 37, que nos diz que a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure em tese ilícito penal. E essas percepções foram positivadas no artigo 19, parágrafo 5º da Lei Maria da Penha, com a redação dada pela recente Lei 14.550, que diz com todas as letras o seguinte: as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, independentemente do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência, reforçando assim a autonomia dessas medidas protetivas de urgência enquanto tutela principal. E dentro desse enfoque, por serem medidas protetivas de urgência, a competência, sim, persiste com o JVD-FM. Ok, gente? Isso é extremamente importante, tá? Agora, para a gente fechar esse tópico, atenta, entretanto, para o seguinte. Isso já foi uma observação, inclusive, feita pela 6ª turma do STJ e com razão. Falar em justiça trabalhista é falar em uma justiça de assento constitucional, especial, federal. Então, evidentemente, não estamos diante de uma competência passível de afastamento por critérios infraconstitucionais. Isso significaria sobrepor a lei à Constituição. Não dá. Dito isso, é certo que no JVD-FM, enquanto medida protetiva de urgência, pode o juiz manter o vínculo trabalhista nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 11.340. Até porque isso virá a título cautelar, já que diz o parágrafo 2º do artigo 9º, o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar sua integridade física e psicológica. E aí vem, inciso 2, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Pois bem, se as verbas trabalhistas, entretanto, não forem voluntariamente pagas, a execução dessas verbas, pretensão já satisfativa, competirá à Justiça do Trabalho. Então, o JVD-FM pode determinar a manutenção do vínculo trabalhista. Porém, todas as questões atinentes àquela relação laboral, incluída a execução dessas verbas trabalhistas, isso tudo há de ser levado para onde? Para a Justiça do Trabalho. Por quê? Tem assento constitucional, é federal, especial. E, portanto, evidentemente, não há como ser afastada pela Lei Maria da Penha. Isso significaria sobrepor a lei à Constituição. Não dá. Ok, gente? Pessoal, vamos agora tratar
da competência penal do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Competência penal do JVD-FM. Bem, primeira questão importante é atentar para o artigo 5º, porque o artigo 5º da Lei Maria da Penha se refere a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, sofrimento físico, patrimonial, moral, sexual, psicológico. Então, evidentemente que quando pensamos na competência do JVD-FM em termos penais, se estamos diante de qualquer ação ou omissão, artigo 5º, caput, vamos contemplar as contravenções penais. Até porque existem contravenções penais bastante recorrentes no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher. Tá? Um exemplo que podemos dar, né, claro, nesse sentido, seria a própria rixa. Tá? A rixa é um exemplo emblemático de contravenção penal factível no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Tá? Então, vamos compreender as contravenções penais. Pois bem, aí surge uma dúvida. Qual é? Se pensarmos, né, nos crimes dolosos, eles, evidentemente, também estarão no âmbito do JVD-FM, juntamente com as contravenções penais, até porque as contravenções penais só vão admitir a modalidade dolosa. Agora, quando pensamos em crimes dolosos, repito, não se fala em contravenção penal dolosa, isso é redundante, porque é íncito a toda e qualquer contravenção penal o dolo. Mas quando nos referimos às contravenções penais e aos crimes dolosos, tivemos aqui uma mudança de paradigma ditada pela Lei 14.550, que diz respeito ao novel artigo 40A da Lei Maria da Penha, que afirma que a Lei Maria da Penha será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Bem, no tocante a essa parte final, né, a Lei 14.550 foi, na realidade, repetitiva, porque nunca se questionou a aplicabilidade da Lei Maria da Penha à luz do gênero do agressor. De maneira que o agressor pode ser perfeitamente do gênero masculino ou feminino, pouco importa. O foco é a vítima, que há de ser do gênero feminino, ok? Entretanto, pelo artigo 40A da Lei Maria da Penha, os nossos parâmetros hoje são estritamente objetivos. O que eu quero dizer com isso? A incidência da Lei Maria da Penha a partir do artigo 40A. Basta que estejamos diante de uma vítima mulher e que tenha sido ofendida, agredida em um contexto familiar doméstico. De maneira que não precisamos mais perquirir
se aquela violência se deu em razão do gênero feminino da vítima. Se aquela violência se deu em razão da cultura misógina, sexista, existente entre nós. Não precisamos mais, portanto, indagar se aquela violência ocorreu em razão de a vítima ser mulher. Hoje, em sendo mulher e estando aquela violência no contexto familiar ou doméstico, isso vai ser igual a fixação da competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pois bem, isso traduz uma guinada de 180 graus que tínhamos no trato da matéria. Porque, como o artigo 5º, caput da Lei Maria da Penha, se referia à aplicabilidade da lei e à competência do JVD-FM para qualquer ação ou omissão baseada no gênero, entendia-se pela imprescindibilidade de se perquirir a motivação daquela violência. E a motivação daquela violência teria que estar relacionada, sim, ao gênero feminino da ofendida. Tá? Nesse sentido. Portanto, fica hoje comprometido o enunciado vinte e quatro do Fonavide. O enunciado 24 do Fonavide fica hoje comprometido pelo novel artigo 40A, já que ele nos diz que a competência do JVD-FM restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos artigos 5º e 7º, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino. Então, esse enunciado, evidentemente, cai por terra. E aí a dúvida que surge diante disso, a primeira dúvida, diz respeito à aplicação intertemporal da Lei 14.550. E aqui nós temos uma primeira posição, compreendendo que a Lei 14.550 não traduziria propriamente uma novatio legis. Porque teria ela promovido uma interpretação autêntica, já que a Corte Especial do STJ já teria decidido que, em se tratando do gênero feminino da vítima, a sua vulnerabilidade já estaria presumida. A sua vulnerabilidade, portanto, já seria intuitiva, já seria automática. E assim, a aplicação da Lei Maria da Penha bastaria ser a vítima mulher, agredida em um contexto familiar doméstico.
E, após esse pronunciamento da Corte Especial do STJ, a sexta turma também já teria proferido decisão em idêntico sentido. Logo, a Lei 14.550 não teria propriamente trazido uma inovação, mas tão somente reafirmado aquela que sempre teria sido a inteligência da Lei Maria da Penha. E, portanto, não estaríamos diante de uma novatio legis para cogitar a incidência do artigo 5º 40 da Constituição, ou seja, cláusula, né, de retroatividade ou de irretroatividade da lei penal, né? Irretroatividade se mais gravosa, retroatividade se mais benéfica, tá? Pois bem, essa orientação, entretanto, ela é bastante, mas bastante discutível. Por quê? Vamos lá. Primeiro, texto legal. O artigo 5º, caput, da Lei Maria da Penha, ele expressamente se refere, no tocante à aplicabilidade da lei, à violência baseada no gênero. Ou seja, a violência motivada pelo gênero feminino da vítima. Não há como apagar isso. E era isso que constava na Lei Maria da Penha. Tanto que, em razão justamente dessa regra, é que adveio o artigo 40A. Por quê? Se não houvesse essa regra, não haveria necessidade de termos o artigo 40A, ora. E, portanto, ele traduz, sim, uma novatio legis e uma novatio legis impejus. E por que uma novatio legis impejus? Porque, na medida em que eu não preciso mais perquirir a motivação da violência, bastando ser mulher no âmbito doméstico ou familiar, então pronto. Eu amplio o espectro da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha passa a alcançar casos de violência doméstica e familiar que antes estavam fora do seu alcance. E se ela passa a alcançar esses casos, eu estou ampliando a vedação aos institutos despenalizadores contida no artigo 41. E, portanto, estou ampliando um tratamento mais rigoroso aos supostos autores do fato. E se eu estou ampliando um tratamento mais rigoroso aos supostos autores do fato, evidentemente que isso não poderá retroagir. E aí estaremos diante de uma cláusula de irretroatividade, nos termos do artigo 5º, 40 da Constituição. Nos termos do artigo 5º, 40 da Constituição. Isso também se explica, inclusive, por razões de segurança jurídica. E aí você vai me perguntar, e com razão, mas Marcos, essa argumentação no sentido de que a Lei 14.550 só simplesmente teria promovido uma interpretação autêntica da Lei Maria da Penha, enfim, como que ficaria isso? Bem, nunca foi interpretação autêntica. Noves fora
o artigo 40A, que a Lei Maria da Penha seria aplicada independentemente da motivação calcada no gênero feminino da vítima. Óbvio que não. Então, essa argumentação pertinente à interpretação autêntica, ela já fica neutralizada quando se constata o enunciado 24 do Fonavide, que expressa o entendimento da esmagadora maioria da doutrina e dos tribunais de justiça Brasil afora. E que expressa também a orientação do STJ. E por quê? Porque, primeiro, esse pronunciamento da Corte Especial do STJ foi pontual, e sem qualquer eficácia vinculante. Examinou um caso concreto envolvendo um desembargador e supostos atos de violência doméstica ou familiar contra a mulher por ele praticados. Então foi um pronunciamento a partir de um caso concreto. Não foi um pronunciamento lançado, por exemplo, por óbvio em sede de recurso repetitivo. Nada disso. Tanto que, após esse pronunciamento da Corte Especial do STJ, tivemos vários pronunciamentos, inclusive 2023, da quinta turma do STJ, exigindo o quê? Que a violência seja baseada no gênero feminino da vítima para que se possa falar na incidência da Lei Maria da Penha. Tivemos pronunciamentos da terceira sessão do STJ, que reúne os ministros integrantes das turmas criminais do STJ, quinta e sexta, nesse sentido. E tivemos até pronunciamentos posteriores da sexta turma do STJ, também nesse mesmo sentido. Então, na realidade, dizer que isso seria uma interpretação autêntica, desculpem, com todas as vênias, mas é uma orientação desconectada da nossa doutrina, desconectada da nossa jurisprudência, absolutamente dominante, desconectada do próprio enunciado 24 do Fonavide, que sempre foi torrencialmente observado. Então, estamos, sim, diante de uma novatio legis, impégios, logo e retroativa. E aí, partindo dessa premissa, como a Lei 14.550 entrou em vigor na data da sua publicação, e como a sua publicação se deu em 20 de abril de 2023, esse novo formato, essa nova configuração da aplicabilidade da Lei Maria da Penha e da competência do JVD-FM só alcança os crimes cometidos a partir da data da publicação da lei, ou seja, a partir de 20 de abril de 2023. Data da publicação e, portanto, data em que a Lei 14.550 entrou em vigor. 20 de abril de 2023. Tá bom, gente? Agora, evidentemente que tivemos o agigantamento da competência do JVD-FM. Como tivemos o agigantamento da competência do JVD-FM, né, surge uma dúvida, né? E aí, o que eu faço com as ações penais já em curso, já em andamento? E aí? Bem,
No tocante às ações penais em curso, a tradição na jurisprudência do Supremo e do STJ é estabelecer a perpetuatio jurisdictionis. Portanto, teremos a perpetuação da competência do juízo processante. Ah, Marcos, mas ampliou-se uma competência em razão da matéria que é de natureza absoluta. Portanto, em princípio, inafastável. Ok? De fato. Porém, já tivemos outros cenários, até mais sensíveis, em razão de ter sido ampliada uma competência em razão da matéria de natureza absoluta e também com assento constitucional, como é o caso do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, haja visto o artigo 98(1) da Constituição, e ainda assim se estabeleceu a perpetuação da competência. Digo isso porque quando tivemos a modificação do conceito de infrações de menor potencial ofensivo, de maneira a abarcar todos os crimes apenados até 2 anos e não mais até 1 ano, evidentemente que isso alargou a competência do Juizado Especial Criminal. E aí surgiu a dúvida, o que fazer com as ações penais já em curso nas varas criminais? Entendeu-se pela perpetuação da competência das varas criminais, sem prejuízo de serem aplicados os institutos despenalizadores, porque nesse particular a novatio foi in melius e, portanto, retroagiria. Mutatis mutandis, o mesmo se aplica aqui. Aquelas demandas que hoje seriam do JVDFM, mas que estão em uma vara criminal, que estão no GCRIM, vão continuar na vara criminal. Vão continuar no GCRIM. Agora, por exemplo, poderemos pensar para essas vítimas nas medidas protetivas de urgência. Agora, conforme acabei de dizer, não podemos, entretanto, bloquear os institutos despenalizadores. Porque isso significaria retroagir uma novatio legis reconhecidamente in pejus. Aí não tem como. Ok? Agora, no tocante aos inquéritos em curso, quando da formalização da ação penal, aí já observaremos a nova competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mesmo porque não podemos esquecer do artigo 2º do CPP. Ou seja, não podemos esquecer que inovações processuais têm aplicação imediata, tá? Então, esse é o corte a ser feito em termos de aplicação intertemporal, tá bom? Bem, agora, diante desse cenário, surge ainda uma dúvida. Que dúvida é essa? O que fazer com os crimes culposos? E aí? O que fazer com os crimes culposos? Bem, em relação aos crimes culposos e competência, minoritariamente, autores como Marcelo Spolastri sempre entenderam pela competência do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher.
E por quê? Primeiro, não poderíamos distinguir onde a lei não fez. E o artigo 5º caput da Lei Maria da Penha se refere a qualquer ação ou omissão. Baseada no gênero. Então, qualquer ação ou omissão teria que incluir os crimes culposos. Até porque nós temos a referência à morte. Como a morte dolosa é da competência constitucional do Tribunal do Júri, só restaria aqui a morte culposa, reforçando assim a aplicabilidade da Lei Maria da Penha aos crimes culposos. E essa percepção foi reforçada pelo artigo 313 do CPP, que ao aludir à admissibilidade da prisão preventiva, se refere, tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, a crimes dolosos. Crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, inciso 1, reincidência em crime doloso, inciso 2. Porém, justamente no inciso 3, que cuida dos casos de violência doméstica ou familiar, temos a referência apenas a crime, demonstrando veladamente que também compreenderia os culposos. E essa percepção ganhou, inegavelmente, o reforço luxuoso do artigo 40A. Por quê? Na medida em que se aplica a Lei Maria da Penha, independentemente da motivação, e não podemos distinguir onde a lei não fez, isso compreenderia os crimes culposos. E devo lhes dizer que houve, inclusive, já provas objetivas para o Ministério Público, como, por exemplo, do Espírito Santo, em que caiu essa questão antes, né, evidentemente, da Lei 14.550, em que o gabarito foi, sim, pela inclusão dos crimes culposos na competência do JVD-FM, até porque esse é um tema não enfrentado pelo STF e pelo STJ. Bem, essa orientação, doutrinariamente, sempre foi minoritária. Por quê? Majoritariamente, sempre se compreendeu pela exclusão dos crimes culposos no âmbito do JVD-FM. E as razões para isso começariam exatamente pelo artigo 5º caput da Lei Maria da Penha. Porque se estamos falando na aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica ou familiar baseada no gênero, se pressupõe aqui condutas intencionais, condutas dolosas, condutas dirigidas intencionalmente contra a mulher. E sem que isso represente um esvaziamento da referência à morte. Porque, de fato, a morte dolosa é júri. Mas não podemos esquecer da morte pré-ter-dolosa. Ou seja, não podemos nos esquecer dos crimes qualificados pelo resultado morte. Como o estupro qualificado pela morte, do ex contra a ex, por exemplo, ou da lesão corporal seguida de morte, do ex contra a ex, e por aí vai. Então, excluir os crimes culposos não esvazia a referência à morte contida no artigo 5º caput. E, na realidade, isso também está em sintonia com as convenções internacionais
firmadas pelo Brasil e listadas na ementa da Lei Maria da Penha. Todas no sentido de repudiar a violência deliberadamente cometida contra a mulher. Porque quando pensamos nos crimes culposos, o seu elemento distintivo é a negligência, a imprudência, a imperícia. E negligência, imprudência e imperícia não tem nada a ver com o gênero da vítima. Ela acaba se fazendo presente independentemente de estarmos diante de uma vítima do gênero feminino ou de estarmos diante de uma vítima do gênero masculino. Porque a nota aqui marcante corresponde justamente à negligência, à imprudência, à imperícia. Por outro lado, a partir de uma interpretação sistemática e atenta à vedação ao retrocesso, do inciso 3 do artigo 313 do CPP, nós naturalmente compreenderemos que o inciso 3 do artigo 313 só compreende a modalidade dolosa. Só compreende os crimes dolosos. E por quê? Porque, historicamente, a prisão preventiva jamais recaiu sobre crimes culposos. Nem mesmo sob a égide do nosso CPP de 41, na sua redação primitiva, com toda a carga fascista que lhe é inerente. Porque o artigo 313 do CPP, quando versa sobre os pressupostos de admissibilidade da prisão preventiva, ele já dizia, logo no início, seria admissível a prisão preventiva nos crimes dolosos, ou seja, a contrário senso, historicamente, sempre estiveram excluídos da prisão preventiva contravenções penais e crimes culposos. Então, seria um retrocesso em sede de garantias fundamentais, liberdade, passar a admitir a prisão preventiva para crimes culposos. Isso significaria vulnerar também a inteligência das leis que se debruçaram sobre a lei 300, sobre o artigo 313 do CPP. Lei 12.413 de 2011 e a Lei 13.964 de 2019. Todas em um idêntico sentido. Qual? Afunilar, estreitar a prisão preventiva, ao invés de expandi-la. Então, tentar incluir os crimes culposos aqui seria desvirtuar a própria inteligência das últimas duas reformas legislativas que atingiram o artigo 313 do CPP. Lei 12.403 e Lei 13.964. E com isso nós neutralizamos também essa linha argumentativa. Ah, Marcos, e o atual artigo 40A? Bem, aqui não podemos esquecer que o texto do artigo 40A se reporta ao artigo 5º da Lei Maria da Penha. E como se reporta ao artigo 5º da Lei Maria da Penha, nós teríamos o artigo 5º, digamos, como uma premissa à incidência do próprio artigo 40A. Já que o texto do artigo 40A é: esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º. Todas as situações previstas no seu artigo 5º. Só que, nessas situações previstas no artigo 5º, estão excluídos os crimes culposos.
porque esses não integram o foco das convenções internacionais que motivaram a Lei Maria da Penha. E assim há de ser justamente para que a Lei Maria da Penha não perca a sua força enquanto ação afirmativa. O que, diga-se de passagem, já perdeu. Porque eu até entendo bastante salutar a Lei 14.550 trazer critérios mais objetivos à fixação da competência do JVD-FM. Isso é bastante salutar. Mas com isso, considerada toda a orientação que se tinha, se expandiu demais essa competência. E nem delegacias, nem os juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher têm infraestrutura material, nem pessoal para absorver essas mudanças. E o aumento significativo das demandas daí decorrentes. Isso pode, no final das contas, fragilizar, ao invés de potencializar a Lei Maria da Penha enquanto ação afirmativa. E pior ainda, se incorrermos, desculpe a sinceridade, mas nessa loucura, nessa insensatez de tentar incluir também crimes culposos no universo do JVD-FM. Compreenderam? Porque, repito, o artigo 40A diz da sua aplicação às situações previstas no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Nessas situações previstas no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não estão incluídos os crimes culposos. Sob pena, por exemplo, de um casal atrasado para um casamento no qual são padrinhos, ele no volante, ele instigado pela esposa a imprimir maior velocidade, acaba perdendo o controle do veículo e bate numa mureta, ela sofre lesões. Lesões corporais culposas de trânsito. Se entendermos diferentemente, esse quadro iria para o JVD-FM. Isso rompe com qualquer, antes de falar em razoabilidade, isso rompe com qualquer racionalidade. Ok, gente? Porém, é inegável, temos que reconhecer que com a Lei 14.550, essa controvérsia que estava bem encaminhada pela inadmissibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha e competência do JVD aos crimes culposos, fica reavivada. Tá bom, gente?